falarmos da arquitetura neocolonial, precisamos voltar um pouco no tempo e entender melhor como esse movimento arquitetônico iniciou. Ele vem junto com os movimentos de independência e consolidação das nações latino-americanas. O movimento cultural do neocolonial se espalhava pelas Américas das mais distintas formas. Um exemplo temos o Haiti, país da América Central, que com as lideranças negras da Revolução Libertadora, via na arquitetura neoclássica francesa uma marca simbólica de seu colonizador, assim não representando uma identidade nacional. O movimento do neocolonial ganha popularidade com o cinema hollywoodiano. Com ele, foi possível ver essa vertente nascendo principalmente nos estados americanos da Califórnia, Novo México, Texas. Uma das principais construções consideradas nesse estilo é a Universidade de Stanford e a sua capela, erguida nos anos de 1887 e 1897. Já no México, país fronteiriço sul, se desenhou e se formalizou nas décadas de 20 e 30 do século XX. Voltando aos Estados Unidos, dentro da atmosfera do cinema, vemos claramente a construção do neocolonial. Um exemplo é no filme Forbidden Paradise, de 1924, onde a atriz Paula Negrin dispunha a atenção com incríveis e robustas colunas. Agora, chegando ao Brasil, vemos que esse estilo está ligado à busca de uma identidade nacional, pós-início da República Federativa. Observamos uma preocupação com essa identidade nas construções brasileiras. O marco para o lançamento do movimento pode ser considerada a conferência A Arte Tradicional do Brasil, ditada em 1914 na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, pelo arquiteto e engenheiro Ricardo Severo. Ele defende o estilo colonial brasileiro nas raízes lusitanas como o verdadeiro estilo nacional, em contraposição ao ecletismo e ao revivalismo. O Palacete Numa de Oliveira, construção de 1919, na Avenida Paulista, é considerada a primeira construção de referência neocolonial no Brasil. Mas quais são essas características da arquitetura neocolonial? Vamos pensar um pouco. Esse estilo neocolonial popularizou-se trazendo consigo a ideia de modernidade, o que de início parece uma contradição, já que o conceito do estilo estava pautado no passado. A arquitetura neocolonial buscava a valorização do que era considerado típico da arquitetura colonial portuguesa no Brasil, uma identificação nacional. A releitura desse estilo teve que adotar novos padrões de higiene e posturas no início do século XX, pois o colonial clássico urbano era muito insalubre, com pouca iluminação e ventilação precária. Algumas das mudanças no estilo foram os afastamentos laterais e frontais, visando a melhor ventilação e iluminação aos cômodos, a exclusão de alcovas por estar em desacordo com o novo conceito arquitetônico moderno, elementos adicionais de origem espanhola vindo principalmente do sul dos Estados Unidos, a adição de alguns pátios internos em algumas das edificações, trabalhos em serralheria artísticas, colunas salomônicas e colunas retorcidas de influência do cinema, a adoção do torreão circular, o retorno do beiral e pouco uso de platibandas e o uso de alvenaria autoportante. O neocolonial foi divulgado por cartilhas e revistas, deixando prática a execução da obra desse modelo. Muito porque nas cidades do interior não havia profissionais qualificados, sendo que o uso desses materiais foram essenciais para a difusão desse novo estilo de arquitetura. A relação do lote com a arquitetura neocolonial. A relação do lote normalmente é constituída pelos recuos frontais e laterais, e muito delas, a base em que ergue a casa é executada sobre pedra. A ampliação dos lotes permitiu também que as novas edificações contassem com jardins ao seu redor, ou pelo menos na parte frontal do lote, entre a casa e o muro.
Os jardins são espaços que, embora tenham uso privado, são acessíveis visualmente a partir do espaço público. O limite frontal é geralmente guarnecido por muros baixos executados em pedra. Dentro do lote, a relação entre o espaço privado e o jardim ocorre geralmente por dois elementos de forma integrada: a escada e a varanda de acesso. A presença da escadaria de acesso é relevante nessa arquitetura. As varandas ou alpendres são elementos em residência neocolonial volumetricamente podem ser compostas por dois tipos: integrada ao volume inicial da edificação ou destacada do volume principal. Sobre a incorporação de veículos ao lote, inicialmente se localizavam nos fundos das edificações, em cômodos que muito lembravam cocheiras. Contudo, as garagens foram gradualmente tomando espaço na fachada frontal. As composições internas das edificações. A primeira característica é a forma de organizar os cômodos, que se distribuem em área social, área íntima e área de serviços, as áreas molhadas, distribuída de forma a não configurarem longos corredores. Em alguns casos, a conexão entre o cômodo é direta ou por meio de pequeno hall de circulação interna. As áreas molhadas de composição compacta geralmente se encontram nos fundos da residência e revelam a racionalidade e a economia na distribuição. Embora, nas casas mais abastadas, comece a surgir o quarto de banho na área íntima. Invariavelmente, há um acesso direto da área externa do fundo do lote à área de serviço interna da casa. Os pisos, em sua maioria, são divididos em tábuas corridas ou parquets nas áreas sociais e íntimas, e os cerâmicos nas áreas molhadas, sendo recorrentes o uso de pastilhas sextavadas e lajotas vermelhas nas varandas. Os graniletes também são comuns nos balcões de pia, escaiola a meia altura em áreas sociais. Os forros são geralmente em madeira, executados com pranchas em formas geométricas e especiais nas áreas sociais. Nas composições volumétricas. Nessa arquitetura, existem vários elementos que se repetem, tendo aqui as mais expressivas. Podemos observar na telha cerâmica muitos casos o tipo capa e cana, e em casas mais abastadas, o forramento são feitos com cachorros aparentes. A presença expressiva das janelas com volumes projetados remetendo ao formato bay window, devido à colonização do norte europeu aqui em Santa Catarina. A residência pode chegar a 2 pavimentos para aqueles mais abastados ou de 3 volumes para os mais populares. Para os de 2 pavimentos, é detectado em alguns casos a presença de um torreão, multiplicidade de telhados em diferentes alturas e mais de uma varanda nos 2 pisos. As casas na qual a influência hispânico-americana se fazem presentes no torreão, as estruturas de alvenaria e no pequeno balcão. As residências térreas de classes mais abastadas têm em sua forma a presença imponente do frontão na fachada, porão alto e bangalôs. Já as casas populares são simplificações do neocolonial, entre outros detalhamentos. O que mais se destaca é o uso de muros e detalhes de decoração em pedra aparente, varanda coberta por laje plana ou telhado e detalhe no óculo frontal. Casa da família Moelman. No livro Arquitetura Neocolonial, A Arquitetura da Felicidade, Francisco Trigo cita em seu álbum de projeto várias tipologias, dentre as quais uma se destaca: a tipologia romântica inglesa de nomenclatura normanda, onde uma das principais características é a madeira aparente nas fachadas. A casa da família Moelman possui essa característica como um dos seus principais elementos estruturais. Localizada na rua Vitor Conde, em frente à Praça Teovina Luz, famoso Banco Redondo, a casa da família Moelman tem um lote alongado, onde foi compensado com a base da residência elevada por pedras. Entre a entrada do terreno e a residência, há uma rampa de acesso para carros e uma escada em cerâmica vermelha. O jardim abraça a residência com árvores frondosas, deixando os ambientes internos arejados, facilitando assim o conforto dos residentes.
A fachada frontal é constituída por um frontão triangular, varanda integrada ao volume, com colunas duplas e triplas. Nas laterais há a presença das janelas com volumes projetados, influência da bay window europeia. Casa de Osvaldo de Cabral. A antiga casa do Dr. Osvaldo Rodrigues Cabral, na rua Esteves Júnior, projetada pelo engenheiro civil José Moelman, da Moelman Burgman Construtores. A composição e elementos arquitetônicos desta residência são referências para o neocolonial. A fundação em pedra aparente compensa o desnível do solo, elevando o piso da moradia. O alpedre tem telhado independente do volume principal, assim como a da janela projetada. Os beirais apresentam forros planos, pequenos frontões tipo chafariz de destaque, com volutas e óculos decorativos. Acabamento em cimalha e corrugéis. A varanda tem um imponente acesso por escadaria dupla, com guarda-corpo balaustrada, colunas salomônicas com capitel e base decoradas, e uma verga com uma tipologia única. Há também janela com volume sobressalente, fazendo referência ao bay window, na fachada frontal, que tem como função a simetria da fachada visível para a rua. O muro frontal conta com a porta de acesso, base em pedra de granito aparente, balaustrada, coroamento com ânforas, acesso recoberto por pequeno telhado sobre misula geométrica, frontão tipo chafariz com volutas laterais. No interior, apresenta a lareira no antigo escritório do Dr. Osvaldo de Cabral, assoalho de madeira, cerâmica vermelha sextavada na cozinha, pastilhas e quarto de banho. Por último, um banco no jardim, também bem ao estilo neocolonial.